muito bem-vindas ao Conectadas. Nós vamos debater vários temas importantes, falar bastante sobre empreendedorismo feminino, contar a história e a trajetória de duas grandes mulheres. Hoje recebemos Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e também presidente do Grupo Mulheres do Brasil, e Heloísa Rios, CEO e sócia da Universidade do Futebol, junto comigo também, minha parceira de Conectadas, Cris Falcão. Obrigada, mulheres, por estarem aqui com a gente. Bem-vindas. Obrigada. Bom, para a gente começar, Luísa, você liderou e lidera, vamos dizer assim, uma das maiores transformações do varejo brasileiro. A Heloísa tem uma experiência muito grande, muito vasta em vários países, né? Mais de 40 países, trazendo uma visão muito global e estratégica. Eu queria entender um pouco, olhando para a trajetória de vocês, o que vocês acreditam de fato ser essencial para quem busca ocupar posições estratégicas, mulheres que querem ocupar cargos estratégicos ou até mesmo empreender. Eu vou começar com a Luísa Helena, por favor. Bom, eu acho que empreender não é só para mulher, né? Então, hoje a mulher está conseguindo pôr no cenário e acho que ela está no momento certo, porque o tipo de gestão mudou e nós estamos muito preparadas para esse tipo de gestão mais orgânica do que mecânica, que temos que também ter uma proposta muito de união e diferente. Mas eu acho que empreender, de modo geral, para mim, assim, a melhor definição de empreender é buscar solução. E eu acho que a mulher foi acostumada a buscar e foi obrigada a buscar muita solução. Então, é um momento, está crescendo muito a participação da mulher, e que é lógico isso. Eu não entendo como não era, porque a mulher define até o carro que vai comprar, o computador que vai comprar. Ela é realmente a que define, e não ter ela num conselho, não ter ela como empreendedora, é muito assim, é muito não entender mesmo. É uma luta que eu tenho há muito tempo nisso, porque tirando a parte que a gente tem que estar onde quiser, a gente pode ser o que a gente quiser, para o mercado interessa muito ter a mulher, para uma empresa interessa muito ter a mulher em altos cargos, porque ela hoje define muita coisa. Então, vamos falar na área de interesses de marketing e de faturamento, é muito importante ter a mulher. E para você, como que você enxerga e traz também toda essa sua experiência que você trouxe ali de outros países, olhando bastante para essas estratégias? Para mim, eu sempre falo que uma das coisas mais importantes na minha experiência foi a minha raiz. Porque eu nasci e cresci no agronegócio, né, com um pai e com uma mãe empreendedores. E para mim ali, e eu transfiro isso para principalmente, né, em grupos de mulheres, de líderes, em grupos que essa raiz para mim, quando meus pais acreditaram, estimularam, né, que a gente veio, eles vieram de uma raiz muito humilde, mas sempre acreditaram e falaram conosco: se você quiser alguma coisa, consiga a sua metade, que a gente vai te apoiar na outra metade. Também dessa história, eu digo para quem a gente tem oportunidade: acredite que você possa sonhar, acredite nos seus sonhos. E dali o meu, quando 9 anos, eu lembro, eu tenho essa energia que eu olhei para um mapa e disse: eu vou conquistar esse mundo todinho. E esse conquistar o mundo todo era uma forma de compreender, né? Eu digo que eu jogava muito War, então... Mas ali do interior de Minas, fui andar de avião, eu tinha quase 20 anos, por exemplo, mas é a importância do sonhar. E a gente trabalha isso não só para mulheres, mas para jovens vulneráveis. Para mim, o começo de tudo é a gente entrar dentro da gente, né? Para mim, o conceito de liderança, indo um pouco mais além dessas experiências e tudo, ele começa com autoconhecimento. Então, acho que essas trajetórias se empoderam muito à medida que você constrói isso, e ao longo do caminho, redes de apoio, enfim, a gente continua o papo. Mas entre dentro de você e se permita o poder de sonhar. Cris, quer comentar alguma questão sobre isso? Eu me identifiquei com a fala tanto da Luísa como da Heloísa. Acho que empreender, no caso da mulher, ela tem muito isso nela, né? Nato, da sensibilidade, do realizar, do fazer e pôr a mão na massa. E eu acho que empreender
é muito para quem tem um sonho muito claro e para quem está disposto a arregaçar as mangas e encarar o desafio completo. E quando você ocupa uma posição executiva, você, obviamente, é importante que você esteja engajado em tudo, mas não é a mesma coisa quando você vai empreender, principalmente no início, onde você muitas vezes sobrepõe praticamente todas as áreas e tem que ser polivalente e estar sempre muito resiliente e encarando muitos desafios que vêm do realizar o sonho de empreender. Você trouxe um ponto importante, Luísa, que eu acho que vale a gente abordar, né, dos desafios para as mulheres e para os homens que empreendem, né? E ultimamente a gente até já discutiu isso, inclusive em outro episódio aqui do Conectados, acho que é muito pertinente a gente voltar, que tudo hoje em dia a gente vê muito uma polarização e muito uma divisão, né? Seja na questão do gênero ou ser só ali mulheres versus homens, ou também funcionários versus patrão e patrão versus funcionários, a polarização política de direita e de esquerda, e a gente acaba vivendo muito, em certos momentos, ou no corporativo ou dentro da nossa sociedade, muito essa divisão. E a gente até já debateu sobre isso em outros momentos, da importância da unificação, né? De trazer, não essa segregação. Eu queria entender se vocês enxergam assim também a questão de ter, né, mulheres e homens, de tentar trazer uma pauta que unifique, como muito bem você colocou. Não sei como as mulheres não estão no conselho. A gente, como mulher, batalha muito pelos nossos direitos. Mas aí na hora que a gente olha os direitos dos homens, quando a gente vai para dentro da nossa casa, muitas vezes tem muitas mulheres que não têm uma rede de apoio dos maridos, ou elas acabam acumulando, né, essa função, vamos dizer assim, trabalhando fora e dentro de casa. Como que vocês enxergam essa discussão do feminismo, vamos dizer assim, Luísa? Primeiro vamos entender o que é feminismo, né? É igualdade entre homens e mulheres. Quando eu estou numa palestra com muitos homens, eu digo, todos eles querem isso, principalmente se tiver uma filha mulher ou uma neta mulher, né? Mas eu acho que uma coisa que eu tenho me batido muito são as evoluções. Se a gente também não vê o que a gente evoluiu, a gente não muda de ciclo. Então, eu que estou no campo há muito tempo e no meio de muitos homens, né? Eu comecei muito cedo, sou de uma família empreendedora, então, assim, muito cedo eu convivo. O IDV fez 20 anos, era só de empresário homem, eu ajudei a fundar o IDV sozinha lá. Então eu vejo que, primeiro, eu não defendo por mim, porque eu nunca me senti, eu levantava a mão e falava, era bom vocês me ouvirem, até porque eu entendo, eu convivi muito nesse mercado, nesse mundo muito mecânico, onde os homens não podiam falar que não sabia, eles não podiam falar que aqui você é profissional, é como a gente trocasse o cap do profissional pelo cap do pai, chegasse lá e falasse, agora meu filho está ruim, eu estou separando, é que eu não posso falar. Não podia falar que não sabia. Eu fui vendedora há muito tempo, eu aprendi o que é empatia, trocar de papel no mundo doente. Então, apesar de eu não concordar e de eu lutar, eu entendia que ele foi criado num mundo muito diferente do que eu fui como mulher. Por isso que eu não uso calça comprida até hoje, para trabalhar, porque eu queria ser feminina, eu queria ser eu queria ser do interior, eu queria ter a minha linguagem, num mundo que eu chegava totalmente desconhecido, o Magazine Luiza era totalmente desconhecido. Então, assim, é importante a gente dizer que quando você aumenta o nível de consciência e consegue entender o mundo masculino, você consegue continuar lutando. Hoje eu tive com 30 mulheres no movimento japonês que está aí fazendo, de todas as idades. Então, assim, eu não tenho essa revolta, eu tenho uma luta muito grande para colocar a gente no lugar que tem. Vocês sabem disso, eu tenho um grupo hoje com 130 mil mulheres. Então, assim, é uma luta muito grande, mas eu entendo. Então, vamos também dizer o tanto que nós já evoluímos. Sabe, hoje a minha luta não é para pôr mais mulheres, é para pôr mais mulheres no poder, mais mulheres na política, mais mulheres no presidente de empresa, mais mulheres na área financeira, mais mulheres na tecnologia, como é negros também. A nossa luta de negros hoje, não é, eu sei que ainda é muito difícil, eu sou assim, eu acho que uma das maiores experiências de movimento negro, quem viveu como branca, na prática foi nós do Magazine, mas é uma luta. Então, assim, primeiro eu quero deixar bem claro que nós já mudamos um ciclo nosso. Nós estamos aqui 4 mulheres discutindo sobre mulheres, que isso não existia há 5 anos atrás. Então, assim, por quê? Porque também o mercado começou a ver a importância da mulher nesse mercado. Então, a gente já evoluiu muito.
Senão a gente vai sempre, eu coloco muito isso, eu não quero mais, o que nós já conquistamos, Isso. agora a gente precisa mudar de ciclo. Se a gente não tem essa consciência, a gente fica reclamando o ciclo anterior. Então, não, agora, chegou a nossa vez. O que eu tenho pedido muito é para que a gente não repita essa desunião, porque o povo não quer saber mais disso. A população não sabe, mas ela não quer saber mais disso. E a mulher, como a Sônia, minha amiga, fala, tem que pôr esse lado feminino, que tem dentro do homem também. Não tem que se modificar. Não, ela está aqui, o poder na nossa mão tem que ser para unir. Exatamente. O poder na nossa mão tem que ser para tirar essa desunião que não leva a nada. Não é uma competição, né? Não, de e também jeito. isso. Não, então, vamos ver, quem está ganhando com essa competição? Ninguém. Então, se a gente tem um espírito de ganhador, que é o espírito do empreendedor, eu costumo dizer, se não é para o propósito, seja por inteligência. Exato. Então, a gente desunir não dá em nada. Se você desunir sua equipe aqui, você não consegue fazer. Se a crise desunir... Exatamente. Tem uma expressão que eu gosto muito nisso que a Luísa traz, que eu trouxe de uma das missões da China, né? Que fala de competição. E a competição, quando você olha no mundo empresarial lá, o sistema todo chinês, né, de tecnologia, ele é baseado na cooperação e na competição. Então, eu trago isso muito para essa questão. Quer dizer, vai ter hora que a gente vai competir, tem uma vaga e duas pessoas. Nós, voltando na raiz, eu pelo menos fui criada em que todo mundo pode igual, né? E viva as diferenças. Então, em cada momento, vai precisar de uma característica de ser humano, né? Que vai ser a característica do feminino, do masculino, mas a competição faz com que a gente, eu acho que, lute no sentido de respeitar, né, essa diversidade, entender outras diversidades, que aqui a gente está, por exemplo, com recorte de mulher, mas tem o de gênero, futebol, né, eu acabei esse final de semana de liderar um projeto de liderança, mulheres líderes no futebol, porque às vezes falta muita oportunidade e às vezes faltam visibilidade. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que dar essa oportunidade. E essa oportunidade vem de você fazer todos esses recortes e, por exemplo, uma dessas mulheres incríveis que a gente estava junto, falar, alô, mas vamos olhar um pouquinho mais para o recorte de orientação sexual. Então, assim, e é essa soma que traz potência. Trazendo um exemplo concreto, né, eu transito pelo mundo de outras indústrias, mas também do futebol, e o pessoal fala assim, futebol feminino, proibido 40 anos. Era proibido jogar futebol no Brasil. Era proibido mulher andar de bicicleta, era proibido mulher andar a cavalo. Como diz a Luísa, vou ficar voltando a isso? Não, vou acelerar e deixa trago o ressentimento e vamos olhar para o futuro e focar, assim como os empreendedores em geral têm que focar na solução e não no problema. Exato. Aqui a gente tem que focar nos desafios que ainda temos, mas sem esquecer que fizemos muitas conquistas. E hoje eu acho que as empresas em geral reconhecem que o equilíbrio é a melhor opção. Eu tenho o caminho mais saudável. Claro disso. Em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, fazia roadshow, tanto aqui como fora do Brasil. Eu sou muito... E eu saía falando de melhores empresas, de igualdade, de mulheres, de cliente. E eles até me escutavam, né? Eu sou Luísa, sou sócia e não tenho uma comunicação ruim. Mas saía de lá, eu falava para o meu pessoal, não ia dar um EBITDA a mais, não ia dar R$1 a mais, não ia dar $1 a mais, nada. E não deu mesmo. O que eu não esperava, isso que é muito importante, porque o mercado financeiro é que está pedindo o ISG, que já existia há tanto tempo e que eles são muito rápidos para perceber isso. O que eu não esperava é estar lúcida ainda trabalhando em 2019 e dando palestra e tal, para mim isso já é um prêmio, a Bolsa B3 pergunta se eu tenho mulheres, se eu tenho negros, se eu tenho diversidade. Então, assim, chegou no mercado financeiro. Sim. Então, assim, quantos por cento você tem prêmios para ter mais mulheres em conselho? Então, assim, eu não esperava poder estar lúcida. Acho que minhas netas que iam conseguir ver isso, eu vejo ainda hoje. Então, não é mais uma coisa que
o Magazine quer, a Cris quer, a Elopel, vocês querem. É uma coisa que já Uma está na realidade, realidade. E de Agora nós resultado, temos né? que mudar, nós temos que mudar de ciclo. Ah, tá bom, nós temos, mas quantos presidentes nós temos? Quantos hoje? E eu pego esse gancho para falar objetivamente de resultado também, né? Porque tem uma medição de mulheres em conselho, eu ocupo hoje o conselho da Edux, um dos grandes grupos de educação do país, e a gente estuda, e essa é uma luta também de mulheres em conselho. Então, é objetivo, tá? Bolsas listadas do índice Dow Jones, você pega as empresas, principalmente eles fazem uma medição das empresas europeias e das empresas americanas, e você tem um percentual de performance, agora já histórico, com bastante consistência. Eles pegam as companhias que têm mais de 30% de mulheres no conselho e eles medem a evolução dessas empresas na bolsa. E está provado com número. Você volta no futebol, né, que gera bastante curiosidade, e quando você vê por que a FIFA colocou a obrigatoriedade do futebol feminino nos clubes de futebol masculino, porque ela estava olhando o público. Ela falou assim, quanto mais eu cresço a indústria do futebol, e aí quando eu trago esse recorte de mulheres, eu trago um futebol que traz família, eu trago o novo consumidor que estava se afastando para outros esportes. Então, como aqui nós estamos falando, a Cris trouxe a Luísa, é uma questão desse olhar, é um pedido do mercado, mas é resultado. Exato. Né? Então, e as competências cada vez mais provam que independe o gênero. A Luísa é um grande exemplo, acho que para nós, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo em que ela vai e é ouvida e é respeitada. E, aliás, ultimamente a gente tem notado que os homens, em geral, eles querem ouvir as mulheres. Eles querem ouvir o que elas pensam, a percepção, eles querem entender isso para poder, de fato, apoiar mais e ser algo genuíno, né? Até porque a Luísa falou uma coisa, é a pura realidade, né? A mulher decide dentro de casa o consumo muitas vezes. Então, entender o que a mulher gosta e quer também ajuda, acho que muito nesses resultados. Tem um ponto, né? aí, já que a gente está falando com mulheres, que eu costumo falar muito, né? Luísa, né, veio com a tia, com essa história linda, vocês de histórias lindas, eu empoderada por um pai que dizia, né, todo mundo pode igual. Quando não tiver espaço, não espera a bênção, não. Eu acho que quem tem conteúdo, quem está bem posicionada, quem tem a intencionalidade de fazer a diferença, se esperar muito espaço, não vai vir, não. A Luísa falou agora há pouco sobre a questão do ISG, e eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu sei que tem aí vários exemplos dessa iniciativa, né? Práticas ali de ESG, diversidade. O quanto isso traz de impacto real nos resultados? Olha, eu não consigo, na realidade, ver nem o meu lugar no mundo, nem os lugares que eu me disponho a estar, sem olhar negócios e legado, né? E o que a gente vê de resultado, né, eu acabei de mencionar objetivamente a indústria do futebol, né, acrescida por causa disso. Você vê quando você senta num conselho, eu não diria nem a presença da mulher, mas a presença da diversidade, de pensamentos, de lugares de fala, de origem, né? Eu tive a alegria e a honra de conhecer Luísa quando eu voltei para o Brasil, depois de 6 anos fora, onde ali no Mulheres do Brasil você vê mulheres levando para suas empresas, seja uma hora a coragem, seja uma hora o exemplo de números, seja... Então, assim, é muito importante que a gente comece também, seja empresas, vou dar um exemplo do WWF, que é uma ONG global, né, a ONG do Panda, que quando a gente entendeu a importância da diversidade, a gente colocou no estatuto que eu precisava ter no conselho as comunidades que eu sirvo. Então, o W hoje tem uma quilombola, tem uma indígena, que é a Chai Suruí. Então, é resultado. Acho que a Luísa trouxe no começo, assim, é um resultado porque eu olho o mercado de outra forma, é um resultado porque a gente, com essa história de cuidar, por exemplo, dos filhos, dos nossos multipapéis, acho que a Cris trouxe, né? Então, a gente tem essa capacidade de um olhar mais alargado, e conectando com uma outra fala sua, a gente precisa trazer isso para resultado, desde que isso seja para agregar valor. Não adianta eu combater ou bater, eu acho que a beleza está na pluralidade de várias
pessoas e pensamentos. Idade também é uma delas. Com Né? certeza. E aí, Luísa, para vocês, né? Como o Magalu supera sempre essas barreiras de diversidades para buscar os melhores resultados? Diversidade para nós é uma realidade há muito tempo. E nem podia ser diferente, né? Uma empresa fundada por Mulheres. uma mulher, quer dizer, que tinha mulheres. Então, assim, lá na empresa a gente não discute diversidade há muitos anos. É espontâneo. É natural. É natural. Sempre Mas, foi. por outro lado, olhando mais uma vez o lado racional, quer dizer, o país é um país muito diverso. Nós temos 50 e poucos por cento de mulheres, nós temos 52% de pessoas que se diz negra, nós temos mais de 15 milhões de pessoas com deficiência física. Esses são os consumidores. Como é que você vai discutir alguma coisa se você não tem, como a Heloísa falou, consumidores sentados juntos para entender? Então, isso está provado que a inovação e só vem através da diversidade, principalmente num país tão diverso como o nosso. Hoje eu estava com essas 30 mulheres, tinha gente mais nova, mais velha, japonesa, não japonesa. Então, assim, a gente tinha um mundo de diversidade com um mundo de empresas diferentes tocando por mulheres. Então, assim, tem muitos prêmios no mundo inteiro hoje para a empresa de mulheres. Eu mesmo fui para a Espanha, numa empresa que entregou prêmios para 10 mulheres da América Latina que estavam fazendo coisas diferentes. Hoje mudou muito e tem que mudar mesmo. O nosso problema agora não é inserir mulher, é botar mulher em alto cargo. É pular para 50%, como é o nosso coisa. É 50% de mulheres em conselho, é 50% de mulheres em política. E nada contra os homens, quero até olhar aqui, nada contra os homens. A gente quer o feminismo, a igualdade entre homem e mulher para que tudo corra bem. Qualquer um que está nos ouvindo deve ter uma neta, uma filha, que quer que ela pode ser o que ela quiser, inclusive dona de casa. Exato. E não precisa trabalhar fora, ela precisa ser o que ela Se quiser. ela quiser. Exato. No início, a Luísa trouxe a questão das conquistas, então até vale uma menção. Eu considero uma conquista, assim, incrível, que a Luísa tocou agora de novo também em prêmios internacionais. Então, há muitos anos, em Nova York, tradicionalmente, tínhamos o Homem do Homem do Ano. Então, foi Homem do Ano durante muitos anos. E, num determinado momento, perceberam como Homem do Ano, se nós hoje falamos em pluralidade, se nós temos mulheres brilhantes à frente de companhias, e houve o ajuste para Personalidade do Ano. E até hoje, algumas pessoas ainda escorregam e falam Homem do Ano, e alguém corrige. E a Luísa nos brindou a todas nós brasileiras e dedicou essa homenagem que ela recebeu depois de, acho que foi a segunda mulher, né? A primeira foi mais como empreendedora. Muito como empreendedora, ela foi a primeira num prêmio que acontecia há 52 anos, imagina? Então Que foi chamavam. E tem um caso interessante que eu lembrei, eu contei. Quando a gente ficou sócio do Unibanco, lá em Franca ainda, eu venho do interior mesmo, que eu sou até hoje, a gente acabou de ficar sócia do Unibanco e o Pedro Moreira Salles ganhou o Homem do Ano. Eu não sou como de ficar sonhando que eu ia ter as coisas, eu sou de começar a fazer e ir, mas eu acredito que o sonho junto leva a muita coisa. E eu fui com a minha filha, super tímida, lá ver o Homem do Ano, né? Então, assim, eu nunca achei, Que até estaria pelo lá. próprio título, Exato. que daí 20 anos eu estaria lá e ele na minha... E ele ele na te minha... aplaudindo. Então, uma menina que veio do interior, fala porta, portão, que sou... Então, assim, que continuei na minha essência. Eu até, na hora, eu nem caí em mim, deu um peixe. Eu falei, nossa, eu estava 20 anos, muito timidamente, que eu tinha uma empresa ainda pequena do interior, e de repente, então, eu costumo dizer, a gente tem que estar... Duas coisas eu acho que eu tentei, e meu marido, passar muito para os meus filhos. Primeiro é gratidão. Na minha casa nunca usou, estou te pagando, faça. Na empresa a gente nunca usou isso. E porque eles podem dizer muito obrigado para as pessoas. Na minha casa ninguém sai de uma mesa sem dizer muito obrigada. A gente não entra no elevador sem falar bom dia para as pessoas que estão tocando, mesmo que elas não olhem para a gente. Porque eles podem ter dinheiro, mas não vai ter poder, não vai conseguir ser líder, não vai conseguir ser nada se eles não conseguirem saber lidar com as pessoas, né? E a outra coisa que eu acho muito importante é a capacidade de aprender. Hoje mesmo as pessoas vivem me perguntando, Luísa, como é chegar onde você já chegou?
Gente, tá do jeito que você chegou, eu falei, ninguém tem nada, você está de. Quando você interioriza que você não tem poder, que você não tem saúde, que você não tem dinheiro, você está de. Então você tem que cada dia. Então a capacidade de aprender é outra coisa que a gente sempre ensinou muito para os filhos. Aprenda com todo mundo a todo momento, porque você não tem nada, você está de. Você está de saúde, você está com esse canal de TV, você está hoje com uma empresa que faz 1000 coisas, né, Cris? Que eu acompanhei desde o começo. Eu acho que eu acompanhei a Cris nessa nova fase dela, fui uma das primeiras que ela chegou lá. Então você está de. Agora, para continuar tendo isso nessa competição, nesse modelo agora com essa inteligência artificial, que vai ser um tsunami, vai ser um tsunami, você tem que continuar tendo. Então você não chegou em lugar nenhum, você está naquele lugar. Ô, Luísa, eu vou puxar o nosso lado aqui, meu e da Luísa, que somos do Porta, Portão e Porteira, porque ela é de Franca, eu sou de São José do Rio Preto. Eu sou de Lavras, né? Ai, tá. A Cris é a única que não é. Eu sou do Verde. Eu só não falo verde porque eu estudei em BH e a professora era brava. Mas defendendo a nossa origem aqui, eu acho que você traz um ponto que eu acho que é uma característica também, pode ser muito ali na nossa do interior e também acho que de quem não é talvez de centros grandes, que é ir muito à luta e aprender e fazer de tudo ao mesmo tempo, né? Eu também venho de uma emissora que era do interior, que eu quando se tinha ali, eu fazia a produção, a reportagem, editava, quase colocava no ar ali, a gente fazia várias coisas. E isso, por um lado, também me fez ter uma visão muito 360 e querer buscar aprender, né, de diversas áreas. Além disso, né, que eu concordo com você, uma cidade menor te dá condição de você ter relacionamento. Isso, exato. E muito mais fácil, porque Verdade. é menos corrido. E o tanto que isso é importante na era digital. Muito. A Lu, nossa garota influenciadora digital, que é uma das mais famosas, ela só tem sucesso porque ela é humana. Ela fala que errou, ela pede desculpa. Isso o interior nos deu muito. Porque a gente... Gozado que as minhas amigas de São Paulo são minhas amigas, ficaram amigas das minhas amigas de Franca, que eu tenho 20, 30 anos com elas. E agora misturou tudo, então uma manda presente para outra. Mas esse lance que você falou de entrar no elevador, falar bom dia, boa tarde, eu acho que é muito de interior isso, ainda sabia? Tem cidade pequena que eles iam para calçada, né? Franca não chegou a isso, mas era... A minha brincar na rua e ficar na calçada. Não, brincar na rua eu brinquei muito. Mas muito tem gostoso. uma, né, Luísa, que as pessoas põem a cadeira do lado de fora. Na frente fica lá da esperando casa. o pessoal. Quando eu era criança aconteceu, mesmo em São José do Rio Preto, mas a gente ficava assim, jogando bola e os pais conversando. São José do Rio Preto, nós passamos um aperto em São José do Rio Preto, foi a 18ª loja que a gente montou em Rio Preto. E Rio Preto é uma cidade muito quente, mais Tá quente vendo? do que Ribeirão. Eu sempre falo, E a gente montou uma loja muito grande lá, pelo tamanho que a gente era na época, mas muito grande. E fizemos um marketing muito bem feito. Nossa, aquela festa... Só que a gente não pôs ar-condicionado. Era uma das primeiras lojas. Você Ainda... não tinha, não. E você tinha aquele negócio de custo, aquela coisa, né? Que você vai aprendendo que custo não é, investimento. Eu nunca esqueço o dia da inauguração. O calor marcou. Porque tinha milhões de pessoas em Rio Preto. E lá é muito quente. Nunca mais eu inaugurei uma loja. Ainda bem que foi no começo. Você sabe que existe um meme na internet, você me falou agora, fez eu lembrar, que é tão engraçado, eu até mandei pra minha família. Parece que as pessoas que são de Rio Preto têm até orgulho de falar que a cidade é quente, mas aí que bom que agora ela falou que é mesmo. Que agora tem ar-condicionado. Parece que é a gente que fala muito eu não sei sobre se ela isso. vai conseguir. É uma cidade muito efervescente, não é? É adolescente a cidade, né? não tenho para, uma imagem, realmente. é uma cidade muito cheia de vida. Sim. Porque Ribeirão tem gente de vários lugares, é uma coisa muito forte. Mas Rio Preto, eu acho assim, tem uma avenida lá, gente, que há mais de 30 anos, 35 anos, tem festa todo dia naquela avenida. Como que chama mesmo? Alberto Andaló. Andaló. Tá vendo? Vocês estão falando dessas conexões que a gente está fazendo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente não pode perder nesse papo e daquilo que a vida vai trazendo é essa capacidade de continuarmos estar conectadas e conectar, né? Então a Luísa trouxe essa memória, eu acho que essa coisa de chamar esse outro e aí eu vou chamar de sonhar de novo, de abrir o olho, eu estou fazendo uma consultoria
de estratégia numa empresa agora, de varejo de serviço, e uma das coisas que a gente está prestando atenção, você fala assim, estou olhando o PNL, estou olhando a estrutura estratégica, a estrutura de capital. A gente agora, eu saí da reunião para vir aqui, a gente estava olhando como as pessoas, como é serviço, como a pessoa está olhando no olho da outra ou não. Porque essa conexão e esse nosso olhar, né? Não é que sobe, que para mim, não tenho isso na minha cultura, eu acho que sentadas aqui, como que nós, mulheres, ou como que aquela pessoa que, como a Luísa bem disse, a gente está trabalhando para a pessoa ter a caneta, porque não adianta só a pessoa ser bacana, tal, eu tenho que assinar uma coisa, eu tenho que ter o poder de mexer na vida das outras, mas como nós podemos olhar para as pessoas e vermos se as pessoas estão olhando e se nós estamos olhando para esses outros lugares. O que eu estou fazendo para isso, Cris, Elô, é a tela. Então, assim, nós temos 2.500 pessoas no mesmo lugar e que aqui é por andar. Então, assim, e a gente tem um rito que reúne 1.000 pessoas toda segunda-feira e eu tenho feito uma campanha contra a tela no elevador. E é muito interessante, mas uma campanha séria, porque as crianças de 10 anos estão se suicidando sem falar nada. E a tela não deixa. Você vai num restaurante, você tem 4 pessoas que pagou para ir no restaurante e sentou. Aí eu falo para eles, gente, o elevador não pega. Então, quando eles me veem, me põe no bolso. Agora estão acostumando, quando eles estão acostumando, porque essa falta de conexão está vindo da tela. Exato. Você entra com 4 pessoas no elevador, ninguém olha. Ninguém se olha. Agora, na empresa, estão acostumando, porque eu estou massificando. A gente, todos os programas, a gente tem falado nisso. E é chato, né? Por exemplo, eu vou conversar com você e em vez de conversar com você, eu estou olhando para o meu os outros celular. perguntam assim, como é que você dá conta de tanta coisa? É porque eu me treinei, tá inteira naquilo que eu for. Mas isso é importante. Desde o café da manhã. A gente se policiar, porque às vezes a gente também faz, né? E sem aquela... Isso. Agora mesmo eu tenho outra coisa, tudo bem. Então, assim, mas eu tô inteira aqui, agora mesmo eu tô inteira noutra coisa. Exato. Isso anima. Agora eu tô apelando para uma coisa que é verdade. Jovens, vocês vão ter filhos e não vão poder dizer para eles não usar a tela. Porque vocês não largam a tela na mão. Então, a tela é importante, o digital é uma transformação, que é uma cultura, tudo bem. Mas a gente não precisa estar toda hora, a gente tem que olhar nas pessoas, porque isso está dando uma atenção muito séria nos filhos. E o que mais que é o exemplo. Eu não posso estar falando isso se eu vivo com a tela, então todo mundo sabe que eu não vivo com a tela. Esses dias até entrou eu e outra no elevador, a gente tem que conversar porque a gente não tem telefone. E aí descobri que essa japonesa quer fazer um trabalho que eu estava atrás. Mas o que eu vou fazer de marketing com isso na empresa, se prepara. É oportunidade para conversar. Não, então, a hora que der certo, não é que ela está disponível, ela adora fazer um trabalho de mulheres que eu vou fazer com sellers, e ela... Um papo de elevador. Não, ela falou, nossa, eu sei que a sua porta é aberta, tal, mas ela é japonesa. Eu queria te contar. Então, assim... Mas não se preocupe que a hora que ela crescer nisso, eu vou fazer marketing até. Porque a gente tem que tirar esse hábito. É verdade. Ô, Luísa, nesse programa que eu estava compartilhando com vocês, de mulheres líderes, né, no futebol, eu vou deixar aqui uma técnica que é bem simples, mas é de uma profundidade. A gente pode fazer com filho, a gente pode fazer na empresa. A gente usa para quebrar o gelo desses programas e de qualquer programa que a gente põe pessoas que a gente não conhece, é um parar e medir no relógio. Claro que eu fico olhando os grupos conversarem, a gente põe uma dupla, depois que terminar o programa a gente pode fazer. E aí a gente marca 3 minutos só. Eu te escuto, eu te escuto, e o escutar sem julgar, mesmo que você fale uma coisa super bacana, eu não posso me manifestar. Eu me treino a parar e te escutar. 3 minutos. Parece 1h30. Depois, eu te devolvo em 2 minutos o que eu entendi da sua fala. E depois a gente troca. Então, são 10 minutos num dia de 24 horas ou numa jornada de 8, 10, 12 horas.
é muito profundo o que se aprende da outra E também o pessoa. escutar hoje é uma grande... Esse é um ponto fundamental. Falando de conectadas e de desconectar um pouco também desse mundo digital para conectar no mundo físico, né? A gente estava falando no mundo real anteriormente sobre isso e eu acho que esse é um grande desafio. A gente está aqui gravando esse programa, nossos celulares estão desligados, eu fico muitas horas ao vivo. E fica, às vezes, quando eu vou pegar meu WhatsApp ou pegar meu celular ali, eu tenho dezenas, às vezes até centenas de mensagens, porque eu tô em off, muitas vezes que eu tô no ar, como agora mesmo. Luísa, você falou algo muito importante sobre essa questão, né, da nossa conexão, olho no olho, de viver, né, ouvir mais as pessoas, essa dinâmica, inclusive, que a Elô trouxe. Acho muito fundamental para a gente começar a treinar também os nossos filhos nisso, né, Cris? Porque você tem filho adolescente, eu imagino que é um desafio para trazer para as atividades familiares um filho adolescente e estar conectado com ele aqui, né, no presencial. Você sabe que em casa, recentemente, de uma forma muito natural, ela ficava muito no telefone e a gente sempre de olho, né? Larga um pouco o telefone, fazer outra coisa, até porque acho que comprovadamente o celular agita um pouco, não só adolescente, mas a gente mesmo. Gente também. Por isso que até cada vez mais falam para você evitar, próximo do horário de dormir, ficar na tela. E aí, recente, ela resgatou um hábito de quando era um pouquinho mais nova, de antes da pandemia, de leitura. Legal. E hoje ela está pouquíssimo no celular e assim, devorando livros e livros e toda semana ela quer comprar mais livros. Aí a gente, né, toda vez que ela vem querendo comprar um livro, a gente nunca fala não, porque fala, gente, é melhor do que o livro, impossível, por várias razões, não só pelo fato de tirar do celular, mas por tudo que o livro traz, né, de abrir o mundo. Então, acho que muitas vezes você fica muito condicionado a estar toda hora no celular e perde coisas, prazeres da vida, né? Da leitura, da conversa com alguém, ou muitas vezes curtir o momento, né? Que às vezes a pessoa está num show, em vez de ver o show, está mais preocupada de gravar, de filmar e está perdendo aquele momento. Então, uma vez a gente estava num grupo, eu trabalhei 15 anos na Tetra Pak, aquela empresa de embalagem, a gente uma vez por ano fazia uma roda ao mundo. Porque eu era do Global e a gente servia o mundo todo, a gente fazia fazia 4 pontos no mundo. E aí você trabalhava, você estava, né, aquilo ali, você tinha que voltar para correr e dar conta. Aí a gente estava no aeroporto, se eu não me engano, na Tailândia, e a gente assim, chegou o senhor mais experiente da nossa turma, só parou e falou assim, vocês estão com uma coisa na mão que aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Olha só. Olha que lindo. É só uma vez por ano. Hein? Peter, eu era head de Unilever, ele era de Nestlé, e ele só falou isso e saiu. Ele falou assim, eu vou ali, quem quiser conversar, venha comigo. Forte. Mas nunca mais, assim, você tem a necessidade, você faz, mas eu gosto desses ganchos que vocês pegaram. A gente tem que fazer algumas coisas de forma objetiva. Nunca tinha pensado, no elevador não pode. Não pode não pega. Nem pega. Então por que você quer não ir pega. Não pega, no elevador não pega. Lá em casa a gente colocou nas refeições. Não, mas eu tô falando, se você entrar em qualquer elevador, você não pega sem celular. Mas aí você olha a foto, se não tiver seu chamado, mas eu falo, a gente acha que olhar nem seja para não conversar. Eu ainda falo outra coisa para eles. Franca é 400 e tantos quilômetros de distância. A gente não tinha avião na época. Eu ia de carro, ficava parando em um posto que tinha orelhão para poder falar. Você também deve ter pego alguma coisa, apesar de você ser mãe nova, orelhão. E nem isso. Eu falei, nem por isso a empresa não cresceu. Eu não preciso responder na hora de chega. Esse é um ponto até que eu queria entrar em, Luísa, entender justamente, nós estamos falando muito sobre liderança, dessa importância de delegar também e priorizar os nossos momentos com família. Então a gente está falando aqui muito dessa discussão de resolver, de repente, algumas situações. E hoje existe muito esse imediatismo, né? Essa necessidade de você ter que resolver muito rápido, igual você está falando. Antigamente a gente não era assim. Você tinha que obrigatoriamente esperar
você chegar no seu sinal, destino, né? ter esse sinal. Como que vocês conseguem fazer essa gestão de delegar as funções e, quando estiver em casa, no momento de família, tentar se desconectar mesmo ali do profissional? Sabe, gozada, assim, eu não sou uma pessoa em cada lugar. Se você me ver na minha casa de Represa, na minha casa em Franca, eu sou a mesma coisa, eu não ponho uma carcaça. Sabe, eu posso trocar roupa porque me exige alguma coisa, mas eu sou... É uma coisa que eu não queria usar esses papéis. Eu não sou politicamente correta, como manda o álbum dos empresários. Eu não sou politicamente correta, eu quebro qualquer coisa de politicamente correta. Então, assim, para mim eu não tenho muita diferença. Eu também, assim, eu adoro assistir filme de Água com Açúcar. Eu adoro, eu gosto dessas coisas bem assim. Leve. Agora eu não estou assistindo novela porque não tem nenhuma boa. Mas eu chegava em casa, lógico, fora do horário, eu ligava o Globoplay nas novelas das 6, eu conheço tudo que está passando. Eu sou uma pessoa super normal com essas coisas, sabe? Então eu não sou assim, agora eu estou trabalhando, agora eu vou fazer isso. Agora também nada impede, se chegar uma coisa sábado à tarde, que é urgente, eu tomar providência. Resolver. Então, assim, eu não tenho essa separação. Agora eu sou profissional, não, agora eu sou isso, não, agora eu sou aquilo. Eu sou a Luiza Helena, sabe? Que exerço vários papéis. Agora é uma coisa que não é fácil. Não é fácil, porque a sociedade, as crenças limitantes te exigem muito para que você possa ter um tipo de postura, um tipo de coisa. Então, eu quebro qualquer crença, mesmo no IDV que eu sou. Hoje mesmo eu estava rindo, ontem era 20 anos, eu quebro qualquer crença. Adoro. Eu adoro quebrar crença limitante e de uma forma leve, que eu não agrido ninguém, mas eu quebro crença. Não me deixa assim. Eu falo para os homens até hoje, olha o machismo, Luiza, é você mesmo, olha aqui, o machismo. Então, assim, você não está percebendo... Eu não levo para casa, mas eu também não fico me remoendo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que levar a vida mais leve, menos... Eu não importo se os outros estão achando que eu estou... E outra coisa que eu estou pregando para as mulheres, fala assim, eu acho que eu estou mais bonita hoje do que antes. Realmente, eu emagreci. Aí eu falo, nossa, como você estava bonita? Eu falo assim, estou melhor que antes, obrigada. As mulheres falam assim, ai, comprei baratinho. Ai, não, será? É tão antiga essa roupa. Homem não fala que os ternos é antigo. É verdade. Não se justificar. Né? Agradece. Eu estou fazendo uma campanha de agradecer. De agradecer. O cabelo é bonito, obrigada. Eu também acho. Tá certo. Muito bom. Mas você está falando de conectar, a gente falou aqui bastante. Não é fácil, não tem fórmula. A gente está sempre lutando. Para mim, assim, com toda essa trajetória, eu sempre me importei. Luísa conheceu, ele adora ela, que é meu filho mais novo, de 18 anos, o Enzo. E, assim, uma das coisas de conexão hoje, que no trabalho a gente vai dando um jeito, uma hora dá de louca, uma hora a gente compreende, uma hora abre a porta. E a gente, né, vai achando a rede de apoio, o programa de vocês, tudo isso. Agora, hoje, se a gente puder fazer um ângulo aqui diferente, é a busca. Como eu me conecto com esse filho, que é um querido, que é um lindo, que é assim, ele vai me matar quando ele assistir. Ele vai me matar. Mamãe falando assim... Mas eu acho que tem uma atenção nestas coisas que são a essência. Então, assim, chegou num ponto, nesse cargo global, eu passava de 45% a 55% do meu tempo pelo mundo. Não era em reunião, era fora de casa, na Itália. Ausente. Mas a gente vai arranjando coisas. Por exemplo, eu sempre viajei, ele nasceu, eu vendi uma máquina... Às 7 horas da noite, minha bolsa estourou às 6 da manhã no dia seguinte. E eu gosto disso. Então, como é que é a conexão com o Enzo, que tem 18? A gente vai achando momentos, né? Qualidade, né? Qualidade. E tem que inventar também. Então, assim, às vezes eu entro no quarto, por exemplo, mamãe, não sei como é que é criar um menino em São Paulo. Falei, mãe, essa é a minha escolha e a gente reza, põe energia, coloca, dá amor. Mas uma das crises na minha vida foi essa. Chegou um ponto que eu falei, gente, será que eu sou suficiente?
Será? E aí tive uma terapeuta que me ajudou muito, ela falou assim, Elô, nós mães damos o melhor que a gente tem. Então, hoje, conectar é assim, é um pouco levar no lugar que ele ainda... Criar uma situação de um jantar, sabe? E na questão do celular, é assim, meio que me ensina a fazer uma coisa. Então, eu acho que o conectar hoje me chama, além de tudo isso que a gente já discutiu, do desconectar também, é entender que essa juventude precisa, tem outro assunto, outra velocidade, né? Mamãe, eu só gosto de assistir filme em inglês, então os filmes com eles são todos em inglês. Mas às vezes é parar e falar assim, essa expressão eu não entendi. E aí você ensinar que também, assim, nós que temos um lugar, né? Mas eu acho que o resultado disso tudo, você falou de delegar, você falou de resultado, para mim o resultado está quando um filho chega para você e fala, mamãe, eu quero seguir esse caminho, mamãe, eu quero estudar e fazer uma conexão, um sanduíche na universidade internacional, quando um funcionário, uma pessoa desse programa, né, a gente ficou 3 dias em imersão, a pessoa de pura conexão, não pode usar o celular. Aí a pessoa chega e fala assim, esses 3 dias mudaram a minha vida, eu vou mudar da minha família. Então hoje, para mim, conexão mais do que a técnica ou desconectar, é estar atento ao impacto que você tem a intenção de causar no melhor sentido, né, de proporcionar. Então eu acho que cada um vai achar o seu jeito, as suas dores, né, as suas dificuldades, mas eu estou muito atenta ao resultado. E lutando, viu? Porque a cabeça não para, a gente está aqui, mas eu tenho muito de estar no lugar com as minhas diversas... Eu tenho 5 nomes. Então, de verdade. Então, às vezes eu sou Heloísa, às vezes eu sou mais Helena, mas como a Luísa trouxe, Cris, nós somos inteiras, né? Então, somos plurais, que eu gosto de dizer. Exatamente. Então, O tempo passou rápido, por sinal, né, Cris? Muito. Sempre. A gente sempre fala que a gente vai aumentar aqui o nosso tempo, porque a conexão é sempre muito boa e a gente aprende muito. Luísa, você falou algo que me chama muita atenção, e acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Você começou no interior como vendedora. Quando você olha para todo o seu passado, né? Você até citou a questão do prêmio, esse orgulho de toda essa trajetória que você construiu, como que você enxerga, né, a Luísa de antes, a Luísa de hoje, e como você enxerga esse legado que você trabalha junto com tantas mulheres, por exemplo, quando a gente fala ali do Grupo Mulheres do Brasil? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa de ativista. Eu nasci ativista. A minha mãe, quando eu tinha uns 10, 12 anos, falava, para de discutir no colégio, transparência demais é falta de educação. Então, assim, eu fui ativista a vida toda. Eu fui uma inconformada, eu sou uma inconformada com a desigualdade social. Eu sou uma pessoa que assumo ser protagonista e não fico jogando em cima dos outros. Então, eu assumo para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Sou muito grata à vida que me deu tanta coisa. Ela teve um filho, eu tive 3 em 3 anos e meio trabalhando. Então, assim, e viajando, e indo para Rio Preto para inaugurar a loja no calor. Passando calor. Passando calor. Então, assim, mas eu tive mulheres muito importantes, assim, que foram minha tia, que tinha um espírito empreendedor. Eu nunca escutei crise, eu nunca escutei não tem dinheiro, vão trabalhar que tem, apesar de uma família. E minha mãe tinha muita inteligência emocional. E eu quero falar isso até para as mulheres que eu ajudo muito. Isso que a Elô falou, eu dou o melhor de mim a todo momento. Pode ser, e não tenha dúvida que os filhos, por um período, nunca vai achar que você está dando, que você está perfeita. Nunca vai achar, e não tem essa expectativa. Porque filho é o maior ato de humildade que a gente tem na vida. É o maior ato de humildade na vida. Não repara a educação que você paga a língua. Então, assim, e eu digo para minha mãe, quando eu tive meu primeiro filho, na época eu não tinha esses 6 meses, eu também não queria ficar 6 meses. Eu também teve Franca que morava perto, isso ajudou muito. Ela falou para mim, você está tendo a coisa mais importante da tua vida. Não tem nada que vai dividir tua vida antes ou depois. Mas saiba que não tem receita. Tem mãe que fica em casa, tem filhos ótimos. Tem mãe que fica em casa, tem filhos que não se comprometem. Tem mãe que trabalha para fora, tem filhos ótimos. E tem mãe que trabalha fora, não tem. É muito amor e não tem jeito de você terceirizar. Você perguntou, claro, eu adoro terceirizar.
Eu ensino 2, 3 meses e já terceirizo. Como diz minha filha, não dá uma ideia para minha mãe que ela te dá serviço. Então, qualquer pessoa fala, Luiz, eu tive essa ideia, eu falo, pode fazer que eu estou junto. Executa. Pode fazer que eu estou junto. Então, assim, a pessoa acha, mas eu terceirizo muito dentro da minha casa, tudo. Mas, filho, não tem jeito de você terceirizar, me desculpe, é pro resto da vida. Você tem rede de apoio, né? Não, mas eu estou falando de você terceirizar o emocional, a vida não tem jeito. Se você não tiver nunca rede de apoio... você, né? Depois você tem não, e nunca mais você nossa. fala. Eu falo para minhas amigas, quando o mar tá bom, você curte, porque dá um pouquinho, vem uma onda, seja de onde for, e aí você começa a ter netos, neto fica doente, acontece, as ondas vêm. Então curte quando, e não tem uma casa diferente da outra, tem lares, filhos piores, e eu tenho 3 filhos super compromissados, mas falo para todo mundo normal, igual todo mundo, não tem diferença. E diferentes também, né? Às vezes criados na mesma casa, da mesma forma, e cada um tem uma personalidade completamente diferente, e a gente, como mãe, tem que lidar e entender cada um com a sua personalidade, cada um com a sua necessidade. Com a sua necessidade. Mas na sua pergunta, tem uma frase, eu gosto muito de frases, assim, tem uma frase que está no aeroporto de Malpensa, em Milão, e que para mim ela é muito marcante. Ela diz assim: todos os passos que demos na vida nos trouxeram aqui e agora. Então eu me considero uma soma daquilo que deu certo, uma soma daquilo que não deu certo. E você pergunta, quando a gente olha para frente, quando a gente projeta essa coisa do legado, eu venho uma outra frase, que essa frase é do Cortella, até um podcast que ele gravou, que eu não canso de escutar, que ele diz assim, um legado, né, ele serve para gente que não quer morrer. Você quer morrer? Eu não quero. Eu queria agora ter umas 25 vidas ou mais. Eu também. Mas ele fala assim, eu não quero morrer. O único jeito de morrer é deixando um legado. E legado de verdade é aquele que as pessoas recordam. E recordar é coração. É passar novamente pelo coração. Então você fala assim, qual legado nós vamos deixar, né? Para cada pessoa, né? Espero e desejo muito no coração do Enzo, da minha família, do meu querido marido Paulo, e das pessoas que eu tiver a oportunidade de influenciar. Então, assim, a vontade de alguém falar, olha, essa pessoa destravou isso, me inspirou nisso, ou então o erro dela. Então, para mim, eu sou a soma, de verdade, a soma destas coisas, desses interiores, dessas pessoas também, né? Maravilhoso. Okay. Maravilhoso, gente. Quero agradecer, muito obrigada, Elô. Que sensibilidade, né? A gente encerra com chave de ouro, por sinal, com essa frase, acho profunda, por sinal, faz a gente refletir bastante. Obrigada, prazer tê-la aqui com a gente. Luísa, muito obrigada também por nos representar tão bem, parabéns. Muito orgulho, inclusive, de ter ali você como um grande exemplo e ser do nosso interior, falando o porteiro igual comigo aqui. Que bom, obrigada. Né? Mas nada contra quem é de São Paulo. Não, zero. Não, é que a gente contra quem é de lugar nenhum. Nenhum lugar nenhum. É que é sempre importante. Mas São Paulo tem uma coisa, agora já terminou, né? Não, a gente ainda não concluiu, mas pode falar. São Paulo, vai na minha casa, nunca eles dão endereço. É verdade. Eu falei sobre isso recentemente aqui para uma amiga, fomos convidados para um evento e a pessoa acabou de chegar em São Paulo. Eu falei assim, fala, eu conto ou você conta para ele? Para ele como acontece, né? Passa o endereço. Não, a gente se encontra. Obrigada, a gente se encontra. Obrigada, Cris. Uma alegria. Sempre muito bom. Conectadas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.